De volta com o Educador Entrevista, eu converso agora com a psicóloga Vivian Guidetti. Vivian, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, Luciano, a oportunidade de vir aqui falar mais uma vez. Bom, nós temos visto aí, né, um número de informações das redes sociais a respeito da questão do corona, muita fake news, né, em todas as escalas, né? Então a gente vê fake news a respeito de outros países, inclusive até da própria cidade. Como é que isso impacta nas pessoas, Vivian? Como é que você tem notado esse impacto no psicológico das pessoas? Essa disseminação, né, de muitas informações faz com que as pessoas fiquem cada vez mais confusas em relação a esse cenário atual. Porque, na verdade, apesar de muitas informações, né, nós já termos, né, descobertas científicas em relação a como acontece o contágio, né, possíveis formas de tratamento, todas essas informações ainda não chegam de uma forma verídica para as pessoas. Então, às vezes, cada um vê uma notícia, né? Como você falou, no âmbito municipal, as pessoas supõem fatos através, por exemplo, de áudios que mandam em WhatsApp e as pessoas acabam se confundindo e aumentando a questão do desespero, né? E através desse desespero, onde muitas pessoas não encontram saídas e começam verdadeiramente a se preocupar e a se prostrar diante desse tipo de informação. E é interessante também, né, destacar justamente isso, né? Toda a informação ela tem começo, meio e fim, ela tem uma fonte de dados, né? E nesse período também, além da questão do corona, nós temos outras gripes em circulação, outras doenças respiratórias. Não é porque a pessoa está tossindo, espirrando ou apresenta um quadro que é corona, ela pode estar com outro tipo de gripe. Exatamente, ainda mais no nosso país. Nós temos localidades que já têm um clima mais quente, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, né, a variação da temperatura é muito grande, né? Tem momentos, então, que está um sol muito quente e logo já chove. E nosso corpo sofre com todas essas mudanças. E as gripes, elas estão aí, né? As alergias, muitas pessoas sofrem disso também, né? E não é qualquer situação que pode ser confundida, né, com o coronavírus, qualquer tosse, qualquer espirro que pode gerar realmente isso em alguém e a pessoa considerar estar apresentando qualquer outro sintoma. Uhum. A gente percebe também, né, várias pessoas com depressão, síndrome do pânico, etc., com acesso a essas informações. A gente tem visto muitas mensagens, né, em que as pessoas pedem, olha, né, não sigam as redes sociais por esse período, evitem essas ações, justamente porque para essas pessoas tem sido mais difícil o período, em alguns casos até danoso. Sim, o medo, ele é inevitável, até porque é algo novo, é algo desconhecido, né? A dimensão que tudo isso está sendo assistida pelo mundo é muito maior do que qualquer outra epidemia que nós já enfrentamos. Então esse medo torna-se evidente, mas o desespero, ele é opcional. Então as pessoas precisam, né, a OMS orienta isso, filtrar o que ela vai obter enquanto informação, ela precisa destinar. Claro que tem pessoas que optam por realmente não quererem saber de informações e nós devemos respeitar esses sentimentos em relação a tudo isso. Mas um fato também importante, caso as pessoas queiram, né, saber notícias, é buscar em fontes seguras, né, como o Ministério da Saúde ou a própria OMS, que buscam trazer, de fato, os dados que foram comprovados, notícias verídicas e não qualquer coisa que fica circulando aí pela internet. E essas pessoas que já apresentam, né, esses quadros, essas patologias, precisam ter mais atenção nesse momento, precisam ainda mais cuidar da saúde mental, né? Buscar de fato não abandonar tratamentos, não buscar o desespero e principalmente a informação muitas vezes ela é necessária até para que a gente saiba, né, perceber o que de fato está acontecendo ou não, que de fato é verídico ou que de fato torna-se uma mentira, né, uma notícia de fato falsa. E isso ajuda com que as pessoas tenham um olhar diferente das coisas. Vivian, a Renata perguntando em especial a respeito das crianças, né, que ficam em casa muitas vezes com contato com todas essas informações
quais as medidas a se tomar e problemas que podem decorrer disso. As crianças, elas precisam, né, ser informadas de que algo está acontecendo, até porque a rotina dessas crianças mudaram. Então, tem lançado muitos e-books, né, para informar as crianças de como é o coronavírus, de uma forma bem lúdica, para que a criança entenda a importância, né, do cuidado com a higiene, a importância do cuidado de ficar em casa e que será um momento passageiro. Né? Claro que muitas crianças, né, dependendo da idade, elas podem compreender um pouco mais sobre a dimensão de tudo isso. E é necessário conversar. O diálogo torna-se a ferramenta mais importante nesse momento. E aproveitar o momento para a criança, né, realizar atividades em casa, não só também ficar nos meios eletrônicos, mas terem atividades mais lúdicas, o brincar realmente, já que a maioria das pessoas precisam estar em casa, né, para que a família aproveite o momento para proporcionar uma descontração, momentos em que a criança possa realmente se desligar, né, dessas notícias e viver ali em contato com a família. Também é importante entender exatamente isso, né? Que dentro da estrutura, né, desse acompanhamento, dessa rotina, a gente sabe que em todos os países, com a curva que houve, né, você tem um quadro de agravamento, né? O que não quer dizer que as pessoas tenham que entrar em desespero, justamente o contrário, né? A gente tem que ter calma, seguir a rotina, seguir os protocolos de higiene e de ações para evitar maiores complicações. Exatamente. Nesse momento, o ideal é a prevenção. É isso que está sendo pregado e que as pessoas precisam compreender. Né? Essa questão do ficar em casa é um momento de prevenção. E essa prevenção inclui o aumento dos cuidados com a higiene, né? O aumento da consciência de não ter esse contato social com outras pessoas. Claro que a gente pode utilizar os meios eletrônicos, as mídias sociais para isso, né? Já que nós vivemos tão conectados aí através das redes sociais, então é o momento da gente se conectar, de falar com outras pessoas através desses meios, mas entender que agora é um momento de conscientização para que realmente não aconteça, né, um adoecimento maior populacional, para que as pessoas compreendam a necessidade de se cuidar. Rogério, colocando uma questão importante, né, ele falava que estava havendo uma matéria a respeito do número de atendimentos, né, por psicólogos na estrutura online, aí, também estruturas como CVV, entre outras, que tem feito uma diferença fundamental nesse período, né, Vivi? Exatamente. O Conselho Federal de Psicologia, ele, a partir de 2018, ele oficializou, né, a liberação desses atendimentos online. E durante esse tempo, aí, esse período da pandemia, os psicólogos, eles precisam estar cadastrados, mas não necessariamente autorizados para realizar esses atendimentos, para que isso aconteça de uma forma mais efetiva. Né? Porque nós sabemos da importância do cuidado com a saúde mental nesse momento. Até porque essa gama de informações que nós temos a todo momento e não sabemos a todo momento a veracidade de tudo isso causa um impacto muito grande. Essa questão do estar mesmo em casa. Muitas pessoas que às vezes têm uma rotina um pouco mais agitada, nesse momento, né, de isolamento, tende a se estressar um pouco mais, a desenvolver quadros às vezes de nervosismo, até uma agressividade diante disso. Então, é necessário buscar esses recursos, né? O CVV ativamente, sempre auxiliando, né? Então, é muito importante buscar essas outras ferramentas online, né? Ou contato telefônico, para que venha ajudar a população a falar sobre, né, esse momento de angústia, esse momento, às vezes, até do desespero, mas compreendendo a importância de buscar essa ajuda para que de fato não se aconteça essa questão de se desesperar, né, de entrar aí em colapso e adoecer por conta dessa situação do cenário atual.
E é interessante também, né, destacar que nós temos mais notícias positivas do que negativas, né? Às vezes as negativas são mais divulgadas, né? Mas, por exemplo, né, diante de todos os quadros aí que nós tivemos de fatalidade, nós já temos 100 mil pessoas que se recuperaram, né? Então, que prova justamente isso, né, que existe a possibilidade da recuperação e em todas as faixas etárias, né? Nós temos pessoas centenárias que tiveram o corona no mundo e que estão bem, passaram pelo período da doença e estão tranquilas aí, já recuperadas. É muito importante, né, a divulgação, um compartilhamento dessas notícias positivas em relação à doença, para que nós compreendamos que, apesar de estar, sim, sendo uma situação difícil para todos nós, seres humanos, há situações de cura, há tratamento, né, que estão sendo estudados, que estão sendo efetivos, para que isso nós consigamos perceber que de fato há algo a ser feito, né? Algo pode ser feito diante de tudo isso. O Baldo coloca também uma questão interessante aqui, né, de as pessoas terem o hábito de se informarem pelos meios de comunicação, em especial da cidade onde vivem, né, porque estão acompanhando os quadros locais, evitar um pouco as redes de escala nacional e mundial, porque, né, trazem muitos números e isso acaba sendo confuso para a cabeça das pessoas, e optar nesse período, né, pela leitura de livros, por assistir filmes, pelas músicas, enfim, né, ter esse período também de relaxamento e descontração. Exatamente. Todos nós, né, nessa rotina toda do trabalho, queremos momentos de descanso, né? Então talvez esse seja um momento realmente de descansar, de voltar para si, né, de praticar atividades físicas em casa, de realizar leituras, né, de assistir filmes, momentos que proporcionem um prazer diante da situação atual, né? E como a secretária mesmo de saúde disse, acompanhar, por exemplo, no caso, né, através da página da prefeitura, porque lá estarão as notícias da situação do município. Claro, né, que às vezes a gente se preocupa com a questão do estado de São Paulo, mas se a gente for ver na região os quadros, se a gente ficar observando tudo muito isso, esse impacto vai ser cada vez muito maior, né? Então, vamos observar o que acontece na nossa realidade. Claro que os números estão aí, né? Pessoas estão sendo atingidas, estão adoecendo, mas tudo isso faz parte de um cenário e que a gente precisa, de fato, olhar mais para a nossa condição municipal, até para que as medidas possam ser tomadas e, consequentemente, a partir das nossas atitudes aqui no município, isso comece a se propagar por toda a região e assim pelo estado de São Paulo. Uhum. E tem que se destacar exatamente isso, né, que havendo casos ou não, né, as medidas preventivas é o que fazem esse controle, e se você está se cuidando da maneira adequada, né, a chance reduz muito, né? Então, parte do indivíduo, de cada um. Não saia de casa sem necessidade, saindo, tome todas as regras de higiene disponíveis aí, tá certo? Faça a sua parte, fazendo a sua parte, você já tem aí boa parte da tranquilidade na sua rotina. Vale destacar também que a cidade não tem nenhum caso confirmado até agora, tá certo? Já tem um caso descartado com exame, os outros casos que estavam suspeitos aí já não apresentam nem mais sintomas e existe um único caso sintomático que levou à internação, mas que ainda não tem diagnóstico, tá certo? Então a cidade só tem até agora casos suspeitos. Tá certo? Cuidado com os áudios, com as informações que estão sendo compartilhadas, porque muitas vezes elas até são reais, mas são reais no momento de pessoas que estão com uma pressão psicológica também, que têm medo da doença, né? Então, a pessoa afirmar que tem sintomas não quer dizer que ela tenha a doença, por isso que os exames são fundamentais no acompanhamento e mesmo quando os exames não estão prontos ainda, a Secretaria Municipal de Saúde está tomando todas as medidas de orientação, de isolamento, de acompanhamento
para que, caso no futuro a gente tenha algum caso positivo, esse caso já tenha sido controlado, tá certo? Reforçamos que as pessoas têm que fazer da sua rotina o acesso à informação pontual que nós temos aqui na cidade, dos veículos de comunicação e da página da Secretaria Municipal de Saúde, que tem atualizado constantemente as informações corretas, tá certo? Eu sei que tem gente que adora uma teoria da conspiração, né? A gente está acostumado com isso nas novelas, no cinema, né? Mas isso é para ficção, gente, né? Na rotina, toda a estrutura tem que informar pontualmente o que acontece, tem que informar ao Ministério para que todas as medidas preventivas sejam tomadas, né? Se a cidade tiver algum caso positivo, todos saberão, podem ficar tranquilos a respeito disso. E é interessante isso, né? Como a pessoa se apega e compartilha mais a notícia ruim do que a notícia positiva, a fake news do que a verdade, né? Acho que a gente está travando uma batalha hoje aí, né, uma guerra, né, com a verdade e a fake news, né? Nós passamos por um período, né? Se a gente parar para pensar, alguns meses atrás, a gente falava da fake news como uma ferramenta destruidora, aí, no caso que a gente viu em várias doenças com relação à vacinação, né? Nós tivemos várias fake news falando que vacina não era boa, que não fazia bem para a saúde, etc. E várias pessoas deixaram de se vacinar para uma infinidade de doenças. Nós vimos o que aconteceu, várias doenças voltaram, né? Porque as pessoas não seguiam a informação correta da Organização Mundial de Saúde, dos médicos, dos especialistas e preferiram a fake news. Hoje, né, nós estamos aí, né, com um número recorde de vacinações da gripe realizadas ontem na cidade. A vacina retoma nos próximos dias aí, então a gente nota o quanto que ouvir os meios de comunicação oficiais é essencial para evitar essa crise, né, Vivian? Com certeza, é buscar a informação onde a veracidade estará à tona, né? Nós não podemos, nesse momento, onde muitas pessoas, né, acham que a gente está vivendo um caos, se apegar a qualquer tipo de notícia que chegue, né? Principalmente essa questão do WhatsApp. Muitas notícias são lançadas a todo momento e nós precisamos ter cuidado, né? Realmente avaliar aquilo de fato e buscar a transparência. Porque senão, se a gente for acreditar toda a informação que chega, realmente a gente vai se apegar a várias teorias, né, e nenhuma delas vai nos levar a nada. Sim, é uma questão de um desespero coletivo. Destacar também, né, que as vacinas esgotaram ontem na cidade, né, foi um recorde aí de vacinação de idosos, mais que a vacinação de idosos vai até no próximo dia 15, tá certo? Ontem já foi feita a imunização dos profissionais de saúde que estão na linha de frente e de parte dos idosos da cidade. Nós pedimos, né, encarecidamente que as pessoas fiquem ligadas nos veículos de comunicação oficiais e vão ser avisadas da chegada da vacina na cidade. Não coloquem os idosos nos carros e saiam buscando os pontos. Entrem no Facebook da educadora, no Facebook da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal para se informar antes de sair com os idosos de casa para a vacinação. Ontem o teatro funcionou como drive-thru de vacinação e quando forem liberadas novas vacinas, nós teremos mais 2 pontos de drive-thru, que é o antigo SESI, lá o Centro Cultural Sérgio Laurato, na Praça Barão do Rio Branco, e a rodoviária. Então, 3 pontos de vacinação que o idoso não precisa nem sair do carro, tá certo? Esses espaços são prioritários e esses espaços são só para pessoas com veículos, tá certo? Os demais pontos que estavam sendo utilizados, que são as escolas, a gente vai também informar quais as escolas estão fazendo vacinação das pessoas que não estão em veículos para ajudar nesse processo. Mas aguardem a chegada das vacinas e a nossa informação de onde estão sendo realizadas as vacinações com certeza, antes de ficar circulando com os idosos. Porque acho que também cria uma expectativa, né, Vivian? A pessoa vai lá, convence o idoso a se vacinar, coloca no carro e acaba não encontrando a vacina porque se precipitou. Exatamente, por isso que é importante a conscientização e também a busca pela informação, como você mesmo orientou, né? Então, é aguardar, né, como isso vai ser propagado, porque de uma forma essa informação vai chegar às pessoas.
Então, apesar dessa expectativa, né, desse momento aí onde as pessoas estão se preocupando um pouco mais com a saúde, é necessário ter cautela e calma, né, para que a situação se normalize. Perfeito. Vivian, alguma última dica no sentido das pessoas, né, que precisam de alguma orientação? Como é que tem funcionado o teu trabalho? Você tem atendido online? Como é que tem sido essa ação? Isso, muitos psicólogos têm buscado esse recurso online, né, como uma orientação mesmo do Conselho de Psicologia, né. Em casos emergenciais, por exemplo, né, há uma avaliação dessa demanda com o próprio paciente. Mas também existem muitos outros profissionais, muitos outros psicólogos que estão buscando realizar atendimento para pessoas que às vezes estão passando por esse momento de desespero, para os profissionais de saúde. Então, caso alguém tenha interesse, pode entrar em contato comigo, né? Eu tenho uma lista aí de parceiros, né, de profissionais que estão se dispondo a realizar esse trabalho voluntário, mas também existem muitos outros profissionais aqui mesmo na cidade que estão buscando esse recurso do atendimento online, né? E vamos ocupar a nossa mente de forma consciente, buscando informações necessárias, limitar essa quantidade de informações, né? E buscar, né, já que é um momento de isolamento, mas vamos buscar o descanso, vamos buscar atividades físicas, né? A prática da meditação, do yoga tem facilitado muito tudo isso para a gente enfrentar de uma maneira mais consciente. Então, nesse momento, a grande importância é desenvolver uma conscientização de todos esses fatos, para que quando toda essa situação, né, passe, nós possamos estar bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Vivian, eu quero agradecer a participação, a presença aqui conosco, deixar o programa à disposição, né, e esperar realmente aí que a gente tenha cada vez mais boas notícias para repassar à população. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade e frisar para as pessoas, né, não saiam de casa sem necessidade, né? A gente sabe que existem pessoas que precisam trabalhar, mas são em casos esporádicos. Então, fiquem em casa, se cuidem, né? Busquem momentos aí de distração, de lazer. Isso dá para acontecer dentro de casa. Nada disso vai ser afetado. Então, se cuidem e busquem preservar, acima de tudo, a saúde mental de cada um de vocês. Perfeito. Também salientamos algumas questões, né? Os espaços que estão sendo permitidos a trabalhar nesse período, né, também tem regras de funcionamento, tá certo? Então, nós temos percebido aí a questão dos supermercados, né, que tem enfatizado as pessoas, né? Olha, uma pessoa por família, né? Não vá em grupos fazer as compras, procure evitar aquelas pessoas que faziam compras diariamente ou várias vezes na semana, né? Procure fazer a compra para a semana ou para uns 15 dias, isso ajuda também muito, né, na questão da circulação das pessoas nesse período, tá certo? E lembramos que as padarias e lojas de conveniência estão funcionando, mas não podem ter consumo local, tá certo? Você vai lá, você compra o seu produto e vai embora de lá, não pode consumir localmente, né? Mercearias, varejões também estão abertos para isso. Para compra não é possível consumo local. A gente não pode confundir mercearias com bares, tá certo? Bares funcionavam somente para atendimento direto ao cliente. Esses têm que estar fechados, né? Se produz algum tipo de alimento e pode atender no delivery, aí sim com a entrega, tá certo? Mercearias que faziam essa ponte, trabalhavam também como bar, devem recolher as suas mesas e fazer só a venda de produtos direto, não para consumo local. Toda a equipe da vigilância, da prefeitura, da guarda municipal e da polícia militar está desde o final de semana fazendo rondas em todos os espaços e orientando nesse sentido. Com relação à questão das indústrias, vale ressaltar que algumas sim têm liberação para trabalhar, mas tiveram que apresentar um plano de trabalho dentro do plano de contenção do coronavírus para a Secretaria de Saúde. Então, elas só estarão aptas ao trabalho quando esses planos forem aprovados pela Secretaria de Saúde. E, dentro desses planos, segue a regra básica que todas aquelas pessoas do grupo de risco não devem ir ao trabalho.
Todas as pessoas que puderem fazer trabalho em home work, em casa, devem ser liberadas para trabalhar em casa. Aquelas, sim, que têm que se manter no ambiente de trabalho, devem receber todos os insumos e EPIs para o trabalho, álcool gel, máscaras, etc. Toda a estrutura de ambiente deve ser higienizado constantemente para se evitar a contaminação. Aquelas empresas que não estiverem seguindo essas regras e trabalhando fora das regras, também serão solicitadas aí a fechar as portas em definitivo e podem perder o seu alvará. Então tem regras de funcionamento. Você que é funcionário, que trabalha numa empresa, questione a sua empresa, faça com que ela siga as regras estabelecidas, tá certo? Todos esses estabelecimentos devem ter informações claras nas suas entradas a respeito de regras de higienização, de funcionamento, assim como nós temos visto nos supermercados, né, que tem colocado banners na entrada desse passo a passo e desse funcionamento dos espaços. É fundamental que todos nesse momento sigam as regras de higiene, procurem seguir essas regras o mais pontualmente possível e quem não tem necessidade não saia de casa, mantenha-se em casa, tá certo? Fiquem ligados nos veículos de comunicação oficial do município, nós estaremos informando sempre que possível atualizações a respeito desses dados e fora desses horários, sigam as nossas redes sociais e também a rede social da Secretaria de Saúde e da Prefeitura para maiores informações. Esses são os veículos oficiais de informação, não partilhem informações que vocês não têm certeza a respeito dessa questão, né? Não compartilhem áudios e outras fontes que não sejam confiáveis. Vamos fazer essa corrente de informação e, se possível, partilhem e compartilhem informações positivas, tá certo? Essas informações ajudam muito na rotina das pessoas que estão sofrendo psicologicamente nesse momento. Compartilhem os atos também positivos para ajudar aí a todas as pessoas. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações e continuem sempre ligados na TV Brasil e na programação da Educadora para detalhes e informações a respeito. Até amanhã.